Nesta vigília, nós vamos conversar um pouco sobre o livro Trabalho Espiritual com a Mente. A nossa nova consciência, consciência que nós devemos desenvolver, inclui uma reestruturação da mente. A mente não é para ficar como está. Como está, ela foi chamada pela Blavatsky de a grande assassina do real. Blavatsky colocou isto numa das primeiras páginas de um dos seus mais importantes livros. A mente é a grande assassina do real. De forma que isto tem mesmo que ser reestruturado. Mas não se trata apenas de uma reordenação da mente, mas, sobretudo, uma transmutação do corpo mental. Porque a mente, esta substância, está dentro de um corpo, o corpo mental. E este corpo, que é um dos nossos corpos sutis, teria que ser transmutado. E nós podemos ajudar neste processo nos concentrando no mundo interior. Quando nós estamos concentrados no mundo interior, quando estamos buscando o nosso interior, o raciocínio vai serenando. E isto é que precisa, isto é o nosso trabalho. Enquanto nós estamos torcendo a mente em pensamentos, em raciocínios, em elucubrações, buscando soluções com a mente, nós estamos fazendo o trabalho contrário. Nós estamos alimentando isto que deve ser não só reestruturado, mas transmutado no corpo e conectado na sua essência com outro nível de consciência. Nós teríamos que transcender esse nosso atual estágio mental, porque nós somos uma raça mental. Nós teríamos que transcender esse estágio mental e, segundo este livro, Trabalho Espiritual com a Mente, teríamos que nos tornar mentais espirituais. Não podemos deixar de ser mentais, porque isto é uma etapa que temos que desenvolver e concluir. O trabalho é justamente coligar este atual estado, isto é coligar esta assassina do real, segundo a Blavatsky, com um estado espiritual. Temos que unir isto, até que aconteçam outras expansões de consciência e esta fusão mental e espiritual se resolva em um mundo superior. Se nós olhamos sempre para dentro, se nós vamos buscar dentro de nós as respostas, as soluções, se nós vamos buscar isto lá dentro, nós daremos um passo, nós nos tornaremos intuitivos, porque o nível intuitivo, na escala da nossa consciência, vem logo depois do nível mental. Então nós podemos sim nos tornar intuitivos. Nós não podemos nos tornar divinos, pelo menos nesta etapa da evolução. Mas intuitivos nós podemos nos tornar. E espirituais também. A humanidade ainda se encontra conduzida por aquilo que nós chamamos de forças vitais. E essas forças vitais são as forças instintivas, as forças etéricas, esses éteres que formam o nosso corpo físico, e as forças emocionais. Então, a grande maioria é conduzida por forças vitais, que é um misto, que é uma mistura de instinto com éteres e com emoções. A grande maioria. E estas forças vitais teriam que ser usadas para nós fazermos um contato sadio com a mente.
As forças mentais estão acima destas forças vitais. Nós temos que, para nos liberar deste poder vital, nos liberar desta nossa capacidade instintiva de conhecer as coisas por instinto e não por intuição, que é muito diferente, não? Vocês por instinto sabem se uma pessoa é boa ou é menos boa, mas por intuição você encontra o aspecto superior daquela pessoa. Nos liberarmos destas forças vitais, nos liberarmos deste plano quase animal, e misturado com éteres e misturado com emoções, isto é muito importante. Este poder vital, ao qual nós damos guarida ainda, não? Esta mistura de éteres com instinto, com emoções, isto faz com que a gente espere por resultados imediatos, faz com que a gente espere por soluções rápidas. Se nós somos muito vitais, se nós somos esta mistura, nós queremos começar a trabalhar a mente e queremos resultados imediatos. Isto não é assim. Então, se nós tivermos pressa, se começarmos a ficar ansiosos por querer que a mente se transforme, por querer que a mente seja transmutada, nos lembremos que esta pressa, esta ansiedade, isto é vital. Isto é desta mistura de forças baixas que nós somos, de emoção com éteres e com instinto animal ainda na gente. Então, esta busca de resultado imediato, esta busca de que as coisas se façam rápido neste campo, isto desvia muito toda a nossa energia daquele ponto para o qual ela deveria ser enviada, para começar este trabalho de transformação da mente. Então seria necessário que nós estivéssemos diante desse estudo, diante desse assunto, diante desta tarefa de lidar com a nossa mente, que nós fizéssemos isto com muita simplicidade, que nós não complicássemos este assunto, que nós não tornássemos esta coisa que é simples, como vamos ver, porque é só procurar fazer silêncio, é muito simples. Então, para nós não complicarmos muito isto, nós teríamos que saber que a simplicidade é fundamental quando se trata desses assuntos de trabalhar a mente. Nós temos que nos colocar simples diante disso, nos colocar muito calmos, muito tranquilos, fazermos o que é necessário e não pretendermos resultados rápidos. Não queremos rápidas transformações, porque isto não existe dentro da realidade. A hierarquia espiritual do planeta tem nos transmitido impulsos durante muitos séculos neste campo. Mas esses impulsos ainda não produziram os efeitos que eram deles esperados. Agora, por exemplo, um novo impulso para tudo isso está nos chegando através das hierarquias de Hermes e de Aurora. E esse outro impulso que está nos chegando, depois de tantos que a humanidade recebeu e que vem recebendo, este outro impulso são os símbolos que Hermes está nos transmitindo. Estes símbolos que vão trabalhar muito o nosso mental, que vão ajustar muito, têm energias para a transmutação do nosso mental, para que depois possamos estar funcionando em um plano mais elevado. O nível mental é um campo de serviço que a humanidade precisa reconhecer e precisa usar com mais profundidade. O uso dos símbolos que Hermes nos enviou e que estão à nossa disposição, o uso destes símbolos
vai começar a adestrar a nossa mente a entrar em serviço. Porque a nossa mente tem que reconhecer estes símbolos, tem que trabalhar, tem que emitir, tem que ter consciência do que ela pode fazer. E a energia desses símbolos, o conteúdo desses símbolos, a essência desses símbolos é o que nós precisamos mentalizar para que a mente possa ir descobrindo a sua forma de servir, ir descobrindo, ir encontrando a forma atual de servir. Isto segundo Hermes, segundo o centro planetário que cuida de forma muito especial e direta da evolução da humanidade, da instrução para que a humanidade evolua. E a mente, nós vamos descobrindo, usando estes símbolos, nós vamos descobrindo que ela pode ser usada em muitos setores que não está sendo usada. E o serviço que o nosso plano mental pode prestar no registrar, no emitir estes símbolos, isto, o serviço vai ser muito ampliado. À medida que os vários níveis da nossa mente forem sendo contatados, porque nós atualmente contatamos 2 ou 3 níveis da mente. O corpo mental, a mente tem 7 níveis e nós precisamos ir aprendendo a contatar os outros níveis, e estes símbolos correspondem ao movimento e à energia desses outros níveis. Quando vocês entrarem em contato com eles um dia, vocês vão ver a realidade disto e vão poder então trabalhar este mental de uma outra forma. O contato com cada nível da mente se estabelece aos poucos. Atualmente, no ponto em que estamos e no estado em que as nossas mentes se encontram, este contato com os níveis vai se estabelecendo quando nós aprendemos a organizar os conteúdos da nossa mente. Nós temos que aprender a nos organizar mentalmente. E, à medida que organizamos os conteúdos da nossa mente, à medida que organizamos os nossos pensamentos, à medida que rejeitamos aqueles pensamentos que não condizem com a nossa consciência, à medida que desenvolvemos aqueles pensamentos que são atuais para nós, que dizem respeito àquilo que estamos buscando, então, com isso nós vamos organizando o conteúdo da nossa mente. E se você conscientemente seleciona os pensamentos que vão surgindo e não dá força, não prossegue com aqueles que não correspondem mais ao teu estado, se você começa a fazer isto, você começa a organizar o conteúdo da mente, este conteúdo material que são estes pensamentos normais nossos. Então precisa organizar este material. Uma forma de organizar isto é aquele muito conhecido exercício, mas que não sei se a gente pratica ou se a gente se lembra dele, que é, antes de adormecer, nós fazermos a revisão do que se passou durante o dia. Só que esta revisão deve ser feita ao contrário. A partir da última coisa que aconteceu, isto é, do seu ato de deitar, até a primeira, que aconteceu quando você despertou, naquele mesmo dia. Então, esta revisão que se faz na hora de adormecer, esta revisão ao inverso de tudo aquilo que se passou no dia, isto é uma forma de você se habituar a controlar os materiais na tua mente, porque precisa um certo esforço para fazer isto. Tem pessoas que têm a mente bastante desorganizada, quando começam a fazer esta retrospectiva,
não chegam nem a meia hora, uma hora antes e já adormecem. Aí não precisam ficar descontentes, porque se você estava fazendo este trabalho, e enquanto estava fazendo, você adormeceu, você vai continuar a fazê-lo durante o sono, você vai continuar a fazendo dormindo. Sua mente continua a fazer este trabalho, mesmo que você tenha adormecido. Então, aqui nós estamos fazendo vários trabalhos. Inclusive, estamos começando com isto a nos conectar com aquilo que se passa durante o sono, no nosso mental, nos nossos sonhos. Começamos a nos conectar com isto. Agora, o trabalho de reordenação da mente e de organizar os seus conteúdos, isto se dá na prática também, enquanto estamos despertos, mas com toda esta vontade, com toda esta aspiração a transcender este nível. Mas não se pode transcendê-lo antes de organizá-lo, porque precisa organizá-lo e entregá-los a uma luz maior. Uma luz maior, que está num outro estado de consciência, que está num outro nível, não pode receber esta desordem, que é a nossa mente comum. Não pode receber esta lata de lixo, que são os assuntos que ocupam a nossa mente o dia todo. Então, nós temos que organizar isto, aprender a organizar, e a hora que se aproxima do sono é muito adequada para isso, e nós nos habituarmos a fazer isto todas as noites. E vamos então sentindo uma organização, uma reorganização. E vamos sentir isto quando despertamos no dia seguinte. O modo de nós lidarmos com as coisas, com a mente, vai mudar. Se nós fizermos esta retrospectiva ao inverso, e com isto vamos jogando fora tudo o que se passou no dia. Tudo o que se passou, fazendo essa retrospectiva, você vai praticamente jogando isto tudo fora. Você não vai mandar aquilo para os seus níveis mais profundos durante o sono. Você vai enviar aquilo tudo para fora, não? E o reino dévico e aqueles que trabalham nos planos psíquicos vão se encarregar de dissolver isto. É um trabalho para eles. Mas aí nós vamos entregar, então, este trabalho, vamos entregar esta mente já organizada para um nível superior da nossa consciência. Fazer esta entrega. Então, ordenando este material, expelindo este material antes de adormecer e entregando esta mente, entregando este mecanismo, vamos ter muitos resultados, vamos chegar a muitas transformações. E isto vai refletir no corpo mental. Isto vai então começar a produzir uma mudança no material do corpo mental. Todavia, como se diz no livro, para nós irmos do lado material da mente, que é este que pensa, para o lado espiritual da mente, que é um outro lado da mente que muito poucos conhecem, nem sabem que a própria mente tem um lado espiritual. É outra metade da mente. Nós usamos a mente material, nós usamos o lado material da mente. E este lado espiritual, este outro lado, que é na mente isto, pode fazer um contato com o coração. Isto pode fazer um contato com a área cardíaca. E esta ponte entre o lado espiritual da mente, o lado não material da mente e a área cardíaca, isto traz uma grande transformação para todo o ser. O lado material da mente, que nós chamamos de lado material, é aquele que é voltado para o mundo exterior. Tudo que é da mente e que se volta para o mundo exterior, isto tudo pertence ao lado material da mente, porque o lado espiritual da mente não está voltado para o mundo exterior.
Então, o lado material da mente está voltado para o mundo exterior e é este lado material que está voltado para o mundo exterior é que precisa ser educado. Ele precisa ser educado porque ele está viciado, mal acostumado, doente, porque inclusive ele está influenciado por tudo aquilo que ele vê. E muitas coisas que se veem, vocês sabem o que são, não é? É o produto da publicidade, é o produto da propaganda, é o produto desses meios de comunicação visuais. Então, é uma lata de lixo. E este lado material, este lado que observa o mundo exterior, precisa ser reeducado. Veja, nada disto se joga fora. Precisa um trabalho sobre estas coisas. Precisa um trabalho. Agora, este lado material, então, tem que ser reeducado. É claro que você precisa controlar o que está pensando, você precisa selecionar o que fica vendo, não é? Porque muitas vezes nós estamos na contingência de ver certas coisas. Mas você vê aquilo, só aquele tanto para tomar conhecimento, depois não se demore ali. São coisas do mundo. Vocês não se demorem ali. Viu? Pronto, muda. Não se deixe apanhar por nada do que você está vendo fora de si, por nada do que aquilo que você está observando fora de si. O que se passa aqui fora é para serviço só para nós tomarmos conhecimento e vermos o que temos que fazer, nada mais. Quando percebeu isso, não olhe mais para lá. Não há necessidade de deter o olhar nestas coisas que se passam aqui externamente. Agora, isto fica por conta do lado material da mente, que precisa ser educado, porque ele precisa saber o quanto se demorar numa coisa externa. O que ele vai ver naquela coisa externa? Porque numa coisa externa, nós podemos ver vários níveis de coisas. Você pode ver uma coisa externa, assim como ela se apresenta na sua aparência, como pode você ver o bem dentro daquela coisa que aparentemente é tão má. Isto é a parte material da tua mente que tem que fazer esse trabalho. Então, existe uma inundação, está tudo sob aquela água suja, está tudo em via de contaminação. O lado material da sua mente tem que aprender a ver naquilo o positivo. Isto é o trabalho do lado material da mente. Isto não tem nada a ver com o espírito. Não ponha o espírito para fazer essas coisas, porque o espírito tem outras coisas para fazer. Isto é o lado material da mente que tem que assumir. Olho para isso ou não olho? Se olho, quanto tempo? Pronto, já vou não precisar mais. E já sei como tenho que transformar alguma coisa. Por isso vi, tudo está para ser transformado. Nada está nesse mundo para ficar como é. Qualquer coisa que está aqui está para ser transformado. Você olhou, percebeu o ponto de transformação, acabou, não precisa mais olhar para aquilo. Veja como nós precisamos de reeducação, não é? Ou precisamos de educação, porque toda educação normal, toda educação oficial é o oposto de tudo isto. Tem nada a ver com tudo isto. Bom, então já vimos que o lado material da nossa mente tem uma tarefa bem específica, bem concreta. E é simples assumir isto, basta querer. Porque esse lado material da mente tem toda a substância para desenvolver este assunto. Agora, o lado espiritual começa a desenvolver, ele começa a surgir, ele começa a emergir e começa a fazer contatos com o nosso plano intuitivo. Sabe o que é plano intuitivo, não é? É aquele nível da nossa consciência onde nós começamos a saber as coisas sem ter que pensar. Isto chama-se intuição. Então, o lado espiritual da mente não é para tratar destas coisas materiais. O lado espiritual da mente serve para você ir contatando o
nível intuitivo. É o lado espiritual da mente que contata esse nível intuitivo. E começando a contatar este nível intuitivo, este lado espiritual da mente é o lado que conduz a energia e o conhecimento do nível intuitivo para a mente concreta, para a mente material e esta para o cérebro. O lado espiritual da mente é muito importante que entre na nossa vida, que seja, não é? Que seja parte de todo este nosso processo. E esses dois lados, o lado espiritual e o lado material, podem funcionar em conjunto, e funcionando em conjunto, nós vamos poder ir equilibrando o nosso karma mental. Porque tudo que nós pensamos cria karma. Quando você fez um juízo sobre uma pessoa, você criou um karma com aquela pessoa. Quando você pensou em um assunto, você criou karma com aquele assunto. Veja o quanto é fundamental não falar da vida dos outros. Então, este lado espiritual e este lado material vão a uma certa altura se equilibrando, trabalhando nas justas proporções e vão então atraindo uma nova situação para a mente. Aqui, irmãos nossos que estão em naves e que estão na órbita da Terra, funcionando invisivelmente, funcionando não com os nossos corpos, mas com corpos mais sutis, mais internos, têm condições de nos ajudar, têm condições de auxiliar neste processo. Porque todos esses irmãos do cosmos já passaram por este processo. Em etapas anteriores de suas vidas, porque a mente é universal. Mente existe em toda parte, só que não da mesma forma como existe na Terra. E eles têm esta mente com outro sistema. E esse sistema mais universal, isto pode fluir sobre a nossa mente. Muitos grupos internos, muitos grupos de almas, muitos grupos de mônadas, de regentes monádicos, estão nesses planos internos, aguardando que nós tenhamos as nossas mentes em condições de serem transmutadas, de serem trabalhadas no sentido de uma transmutação, de uma profunda transformação. A mente atual precisa fazer silêncio. Então cada um de nós tem que trabalhar isto. Fazendo silêncio, ela começa a perceber que existe uma instrução interna que vem de dentro do nosso ser, que vem da nossa própria alma, que vem da nossa própria mônada ou espírito. Então esta mente, se ela vai ficando silenciosa, se ela vai silenciando, se acalmando, ela vai percebendo que existe uma instrução para ela, existe uma instrução que vem de dentro de nós. E essa instrução é no grau que cada mente precisa. Cada um de nós tem essa instrução dentro para dar para este nível mental. Então é preciso fazer uma ponte com este plano interno, fazer uma ponte com isto, para que a mente possa atingir o coração, para que a mente possa atingir a área cardíaca. E aí, toda esta capacidade da nossa mente espiritual, coligada com o coração, isto se transforma numa coisa, isto se transforma numa energia que nós teríamos que realmente conhecer. Teríamos que conhecer. Nós estamos habituados a ser um produto do que pensamos, com a mente, com o cérebro, com os instintos, com a emoção, tudo isto. E nós temos que conhecer este outro pensamento,
que é o do coração. E é a mente que faz o contato com isto. Isto não emerge com uma mente tumultuada. Precisa todo este trabalho com a mente para que haja ponte com o coração e aqui nós sentirmos um outro processo acontecendo em nós. E imediatamente nós descobrimos, quando esta mente faz o contato com o coração, nós descobrimos que não temos necessidade de seguir os nossos instintos, que nós não temos necessidade de seguir o que os nossos sentidos dizem. Isto é uma grande teoria para a maioria nem acredita nisto. Como é que eu não vou seguir os meus sentidos? Na situação atual você não pode mesmo. Mas para você não seguir estes sentidos que são tão vitais, tão importantes para a maioria, para você não ter que seguir isto, é preciso que esta ponte com o coração esteja feita, porque aí você vai sentir o que vem do coração. E aí você fica liberado de seguir os seus sentidos. Seus sentidos podem continuar existindo, porque são outro tipo de força. Isto continua existindo, mas isto continua existindo paralelo e você não está mais sugestionado por estes sentidos. Mas para isso precisa que a consciência, não? Que a sua vontade esteja acompanhando todo este processo e esteja desejando este processo. Esta aspiração a que isto aconteça, isto muda a vibração das células cerebrais. E aqui toda esta irmandade que cuida dessa nossa evolução mental, que temos que passar por esta evolução mental. Não podemos dar um pulo e fazer a evolução espiritual. Não, isto aqui é uma passagem. Isto tem que estar em processo. E estas células, então, começam a ser transformadas. E aí começa uma transformação física. Mas para isso é preciso que esta aspiração seja contínua e que a gente não transforme tudo isso numa coisa ocasional. Mas que a gente tenha isto realmente na nossa prioridade. Bem, este assunto está longe de ser encerrado, mas nós podemos não ir prosseguindo com ele na medida em que houver necessidade, na medida em que houver uma solicitação realmente nos planos internos, nos planos psíquicos, mesmo porque é um assunto que não se trabalha de um dia para o outro. Isto é um processo. Então este livro é muito importante que faça parte do nosso exercício normal. Ir buscando nesse livro certos pontos, certas chaves, porque ele foi escrito em tão poucas páginas, justamente para nós o aprendermos de cor. Aprender de cor não quer dizer decorar. Aprender de cor quer dizer assumir aquilo de tal maneira que você chega no ponto que você precisa na hora que abre o livro assim. Esse livro tem uma função, ele tem uma tarefa, que é de ser aquele impulso rápido que nós precisamos para nos alinhar com este processo. Então, em vez de nós ficarmos elucubrando, dizendo como fazer, você abre assim e você vê naquele livro um ponto que, a partir daquele momento, aquilo arma toda esta linha de trabalho no seu campo mental. Até que vá acontecendo que este campo mental comece a se unir com o cardíaco e o cardíaco venha ao encontro se a sua intenção for sincera. E o cardíaco venha ao encontro se a sua intenção for real e se for constante. A resposta do cardíaco é ele chegar. De forma que hoje nós já temos bastante trabalho pela frente.